Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Comunicação Magnética. Uma ferramenta de consciência e transformação em sua vida. Com Vanessa Ferreira, palestrante e especialista em comunicação assertiva e não violenta. Bom dia, bom dia! Eu sou Vanessa Ferreira, comunicadora e palestrante, e há mais de 24 anos eu ensino as pessoas a se comunicarem melhor. São mais de 10 mil palestras pelo Brasil todo, ensinando que comunicação não é dom, é treino. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, foque na sua comunicação. Se você quer melhorar as suas vendas, foque na sua comunicação. Se você quer ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, foque na sua comunicação. A comunicação é a ferramenta para você ter maiores e melhores resultados em todos os aspectos da sua vida. E hoje eu trago para esse programa 4 tipos de conflitos e vou te ensinar como solucioná-los. O primeiro conflito é o conflito interior. Eu vou falar sobre ele e vou te ensinar a solução. O segundo conflito é o conflito com o exterior, com o outro. O terceiro conflito são com pessoas do mesmo grupo. E o quarto conflito são com pessoas de grupos diferentes. Então vamos lá. O primeiro conflito é o conflito interior. É a luta entre o que você deseja e o que você tem que fazer. É a luta com você mesmo, do seu desejo contra aquilo que você sabe que é o melhor a fazer. Muitas pessoas vivem esse conflito. Muitas pessoas entram em conflito consigo própria, entre a razão e o coração. Saiba você que a maior distância que nós podemos percorrer está entre o nosso coração e a nossa cabeça. O conflito interior, ele se instala quando você percebe que essa luta, que esse momento de você desejar algo e não saber como fazer aquilo que tem que ser feito de verdade, é aí que inicia o conflito. Por exemplo, você tem um relacionamento tóxico, um relacionamento que não está fazendo bem para você, um relacionamento onde você tem mais desabores do que prazer, mais dor do que prazer. É um relacionamento que você está em conflito com você mesmo, porque você pode até gostar da pessoa, mas você sabe que aquela pessoa não está fazendo bem para você. Esse é o conflito interior. Outro exemplo, você está trabalhando numa empresa que você não está em comum acordo com a filosofia daquela empresa, com o caminhar daquela empresa. Às vezes é uma empresa que está trabalhando com gestão de conflito, com muito poder. Então, você entra em conflito com você mesmo pela necessidade de ter que trabalhar e o desejo de sair da empresa. Quantas pessoas não vivem esse conflito interior? E tem solução. Então, eu vou trazer essa solução para você. Leve em consideração a sua essência, os seus valores. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Coloca no papel os prós e os contras desse conflito que você está vivendo no seu interior. Faz 2 colunas e escreve o que é positivo e o que é contra, o que é negativo. Olha de fora a situação. Faz de conta que você está assistindo um programa de televisão, que você está no cinema e que você está vendo outras pessoas vivendo aquela história que é sua.
Olhe de fora, de forma panorâmica. É como se você subisse num helicóptero e olhasse para baixo e visse o cenário, visse os personagens. Percebe? Que isso é olhar de fora a situação. Você vai olhar um lado, você vai olhar o outro, você vai ter a visão do todo e não só a sua. Para dissolver esse conflito, onde o coração está dizendo uma coisa e a mente está dizendo outra, onde o sentimento diz uma coisa e a razão está dizendo outra, a solução é você levar em consideração os seus valores, a sua essência. Colocar no papel o que tem de positivo, o que tem de negativo e somar. Se a coluna de negativos for maior, não tem jeito, você vai ter que domar os seus instintos, seus sentimentos e fazer a coisa certa, o que é melhor para você. Para sair desse conflito, você tem que ter foco no que é melhor para você. Olhar de fora essa situação e entender, se eu tivesse aqui de fora e uma amiga passando por isso, o que eu diria para ela? Eu diria para ela continuar, ou eu diria para ela sair desse relacionamento, sair dessa empresa. Só você tem essa resposta. Essa resposta está na tua essência, nos teus valores. Para eliminar essa angústia, essa ansiedade que você vive nesse conflito, a melhor forma que você tem é buscar a si mesma. Tem uma frase que eu vou até bater o sininho aqui. Quando eu bato meu sininho, você sabe que é para chamar atenção. Atenção, atenção. Quando você estiver perdida, passe mais tempo com você. Quando você estiver se sentindo desorientada, com muita dúvida, angustiada, passe mais tempo com você. Você está precisando de você. Quando você está num conflito interior, isso significa que você se distanciou de você mesma. Significa que os seus valores morais, éticos, seus princípios estão sendo afetados, infringidos. Significa que, de alguma maneira, você não está olhando para os seus valores, não está respeitando a você mesma. Por isso que você entrou nesse conflito. O seu coração, o seu instinto, o seu emocional está dominando a situação e tirando de você a capacidade de fazer o melhor para você mesma. Pode parecer difícil e não vou dizer que seja fácil, mas eu vou dizer, é possível. Existem situações em nossas vidas que, por mais difíceis que sejam, ainda assim elas são possíveis. É possível você sair de um relacionamento tóxico, sair de uma empresa que não está em conformidade com seus valores, com seus princípios. É possível, desde que essa resposta venha de dentro de você, da sua essência. Não da sua emoção, não do seu achismo e do seu julgamento, mas da sua essência, da sua voz interior, aquela que sinaliza o caminho certo para nós, aquela voz que nos protege o tempo todo, aquela voz que está pautada na nossa experiência de vida, aquela voz que está pautada no nosso crescimento espiritual, intelectual, emocional. Consulte a si mesma, a sua essência. Se você entrou em um conflito interior, uma luta interior, isso significa que você não está em conformidade com as suas verdades. Volte para si e respeite-se. Esse é o caminho para solucionar um conflito interior. Agora eu vou falar do conflito exterior, o conflito com o outro, a disputa de poder, de razão. Eu quero ter razão, eu quero argumentar, você também, briga de opiniões, de ego. A solução para isso é você ter a consciência
de que é possível concordar em discordar. Você tem que entender que todo mundo tem as suas razões, não existe uma única verdade, não existe uma única razão. Existem fatos e não achismos, interpretações, percepções, julgamentos. Quando a gente está num conflito com alguém, significa que duas percepções estão em confronto. Por que a minha percepção tem que estar certa? Ou por que a percepção do outro é que tem que estar certa? Percebe que não precisa ter um vencedor, não precisa ter um que ganha e um que perde. Aliás, que quando tem, isso significa que tem um conflito. Quando você fala em concordar em discordar do outro, é respeitoso. Outra orientação para você sair do conflito com o exterior, com outra pessoa, com outras pessoas. Põe na sua cabeça. A pessoa pode não ter falado aquilo para te atingir. Não leve para o lado pessoal. Quando a pessoa falou alguma coisa, você imediatamente para o teu ego e pensa assim: será que a pessoa falou isso para me agredir? Será que a pessoa não falou isso porque são os valores e conceitos dela? Será que eu tenho que levar para o lado pessoal? Por que eu vou deixar isso me atingir? Percebe que você consegue eliminar um confronto, um conflito com o outro, quando você para e pensa que ele não fez aquilo para te atingir, que não leve para o lado pessoal, não traga suas interpretações e seus julgamentos. Foque nos fatos. Então, um fato, por exemplo, está frio, a temperatura está baixa, está 17 graus. Ok, isso é um fato. Agora, está congelante. Pode ser que para você a temperatura esteja congelante. Pode ser que para o outro esteja apenas frio, que para o outro esteja agradável. Percebe que cada um tem sua percepção, mas o fato existe e ele sim é verdadeiro. A temperatura está baixa. Tudo que soma a isso é achismo, é interpretação, é percepção, é critério seu. Se o outro fala, nossa, você está bonita. Só que bonita para você não é suficiente. Você quer ouvir, nossa, como você está linda. E aí na sua cabeça passa assim, nossa, será que eu deveria ter colocado outra roupa? Será que eu não estou tão bem? Nossa, ele falou que eu estou bonita, eu esperava ouvir um linda. Nossa, acho que eu vou trocar essa roupa. Não atingi a expectativa dele, não atingi o padrão dele. Tudo isso é seu, é você achando. E aí você caraminhola tudo isso na sua cabeça, vira para ele, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu esposo, vira e fala assim: ah, você não me achou linda? E ele responde: achei, eu falei. Não, você falou bonita. Não, eu falei bonita. Bonita, linda. Não. Bonita é uma coisa, linda é outra. Não, amor, tá tudo certo, você tá linda. Você percebe que ali, ó, você já tá criando uma confusão por nada. Porque você acha que bonita é uma coisa e linda é outra. E você julga que ele também tem essa mesma percepção. E ele não tem. Para ele, linda, bonita, é tudo o mesmo elogio sincero que ele fez a você e verdadeiro. Mas você já começa a colocar o teu julgamento, a tua percepção. Então, tem um ditado que diz, eu vou até bater aqui, ó. Ele diz assim, esse ditado diz assim: não aumente a sua voz, melhore os seus argumentos.
para evitar o conflito com o outro, se você perceber que você está aumentando a sua voz, para evitar isso, você já para e fala: está na hora de eu melhorar os meus argumentos. Quando você tem argumentos, você não precisa levantar a sua voz. Se você está precisando gritar, criticar, ofender, apontar numa discussão, significa que os seus argumentos estão muito fracos. Se você quer melhorar a sua comunicação, evitar conflitos, não aumente o tom de voz. Foque em melhorar os seus argumentos. Muito bem, vamos lá. O terceiro conflito, o conflito com pessoas do mesmo grupo. Conflitos com colegas do trabalho, com família. Então, cada um quer uma coisa, cada um fala uma coisa. Vamos fazer uma reunião familiar. Aí um diz assim, tá bom. O pai fala, homens levam bebida, mulheres levam comida. Aí a tia fala, não. Vamos fazer assim, um só compra tudo e depois a gente faz um rateio. Aí vem outro, a avó, e fala assim, não, dá o dinheiro todo para mim, eu vejo quanto arrecadamos e aí eu vejo o que dá para comprar. Começa um conflito, um quer dar uma opinião, um quer estar mais certo que o outro. Dentro do escritório, um diz, vamos fazer um rodízio para folgar nas vésperas de feriado. Aí o outro diz, não, vamos fazer banco de horas. Aí o outro diz, não, vamos aumentar as nossas... Cada um fala uma coisa. Qual que é a solução para isso? Você, lucidamente, quando tiver muitas pessoas envolvidas, muitas opiniões, você vai selecionar em 2 opções. Então você vai dizer assim, pessoal, ou cada um dá X reais e a gente junta tudo e compra o que precisa para o almoço, ou homens levam bebida, mulheres levam comida. Você vai dar 2 opções e a pessoa tem que escolher entre uma ou outra. A que der maior votação é o resultado. Se tiver num trabalho, você lucidamente vai falar, bom, nós temos a opção, um exemplo, de colocar um banco de horas e cada um usa suas horas a mais extras como quiser, ou a gente vai acumulando para tirar nas vésperas e pontes de feriados. 2 opções. Votem. Quando tiver muitas opiniões, muitas formas de fazer aquela mesma coisa, a melhor maneira é você selecionar 2 opções e fazer uma votação para evitar brigas e conflitos. O quarto conflito são quando acontece com grupos diferentes. Uma família diferente da outra, a família da esposa e a família do marido. Departamentos diferentes, o departamento comercial e o departamento de pós-vendas. Então, um exemplo, para se diferenciar e ganhar da concorrência, o departamento comercial fechou um contrato, fechou uma venda com prazo de entrega em 10 dias. O departamento de pós-vendas disse que não é possível cumprir esse prazo. E o que aconteceu? Rolo confusão. O comercial, para ganhar a venda, a concorrência falou em 10 dias de entrega e o pós-vendas disse que não dá. Qual que é a solução para isso? Para evitar esse conflito. Adianta os 2 departamentos ficarem brigando? Adianta os 2 departamentos ficarem se degladiando, um querendo defender a posição e o outro querendo defender a sua? Atacando, defendendo, adianta? Não. Vai chamar, convoca para uma reunião os líderes para a gestão desse conflito. Líder de uma área, líder da outra. Só que só pode começar essa reunião
Se cada um desses líderes trouxer uma sugestão de solução de meio termo. Meio termo, nem para um, nem para outro. O que dá para fazer? Dá para chegar e falar para o cliente, olha, o pós-venda não consegue entregar em 10 dias, mas eu consigo entregar para você 50% em 10 dias e 50% em 20 dias. Isso é uma solução. Outras soluções, os gestores têm que vir com soluções. É papel do líder, você que é líder, você que tem uma equipe, é seu papel ensinar a sua equipe a trabalhar com soluções meio termo. Soluções que atendam mais de uma área, soluções que atendam mais de um departamento. Isso tem que ser uma filosofia de vida. Na comunicação não violenta, você ter a empatia e se colocar no lugar do outro é fundamental. Você, na comunicação não violenta, trazer sugestões, soluções, é fundamental para evitar um conflito. Ao longo desses 24 anos, com mais de 10 mil palestras pelo Brasil todo, o que eu ensino e pratico todos os dias é que a comunicação não é um dom. A oratória, muitas pessoas têm excelente oratória, dizem que eu tenho dom, que eu tenho uma excelente oratória, muito bem. Mas e se eu cruzar meus braços e não estudar, e não aprender, e não enfrentar os desafios que chegam até mim com as ferramentas que eu conheço? De nada me vale esse dom. Então, comunicação não é dom, comunicação é treino. Vai lá no meu Instagram, @Instituto Vanessa Ferreira, me segue, compartilha, tem muito conteúdo, tem um post que está fixado, que você vai lá no comentário, escreve quero, e você vai receber gratuitamente um teste para avaliar qual é o seu perfil de comunicação. Esse é o primeiro passo para você começar a viver uma vida harmoniosa e sem conflitos. Saber, existem 3 tipos de comunicação. Comunicação com o auditivo, com o sinestésico e com o visual. Lá, nesse post, você clica quero e você vai receber gratuitamente o teste e o resultado para você conhecer a sua comunicação. Aplique esse teste na tua equipe. Aplique esse teste dentro da tua família, do teu relacionamento. Você vai descobrir que o teu funcionário ele é auditivo e lá ensina como você falar com ele. Você vai descobrir que o seu marido é visual e lá ensina como você falar com ele, como você faz para ele se movimentar, como você faz para vocês terem uma relação mais saudável. Tudo começa pelo perfil. A comunicação não violenta não é apenas uma técnica, é um estilo de vida. E os desafios, os conflitos, eles vêm. Só que se você tiver ferramentas para saber lidar com eles, desarmar as bombas, evitar esses conflitos que explodem, você vai viver muito mais de forma saudável, muito melhor. Então, vai lá, @Instituto Vanessa Ferreira e o meu celular 99384-8651, 99384-8651. Manda uma mensagem, me dá um alô, que eu vou mandar material e informações para você sobre comunicação assertiva e não violenta. Porque comunicação não é dom, é treino. Até mais! Você